Gostaria de chamar todos bem-vindos a esse momento de culto, que o olhar compassivo de Deus esteja sobre cada um de nós, que possamos entregar a Deus a todas as nossas aflições, tudo aquilo que tem nos deixado exaustos nesta vida. E assim como Deus curou as multidões, alimentou as multidões, expulsou demônios, que este mesmo Deus também faça o mesmo com cada um de nós. Assim iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Muitas foram as pessoas que se achegaram a Jesus clamando por compaixão. A mulher cananeia: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os leprosos: Senhor, tenha compaixão de nós. O cego Bartimeu: Senhor, tenha compaixão de mim. Assim nós também queremos nos achegar a Jesus nesse momento. Que Deus tenha compaixão de nós e nos perdoe as multidões de nossos pecados. Amado Deus, o Senhor que tem olhado as multidões, o Senhor que tem nos assistido em nosso viver, lhe clamamos pela tua compaixão, pela tua misericórdia. O Senhor sabe e conhece que os nossos olhos viram coisas que não deveríamos ver, que nossa mente pensou coisas em que não deveríamos ter pensado, que nossos lábios falaram coisas que não deveriam ter falado, que o nosso corpo teve desejos dos quais, como filhos de Deus, não poderíamos ter tido. Assim sendo, olhando para os teus mandamentos, amado Deus, verdadeiramente pecamos, fizemos o que é mal diante de ti. Não somos dignos de sermos chamados teus filhos, nem de estarmos no reino do Senhor. Mas confiando no sacrifício de Jesus Cristo, sabendo que és compassivo para com a humanidade, nós lhe rogamos o teu perdão, que o Senhor nos socorra, nos levante de nossos pecados, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em o nome de Jesus. Amém. A cada um de você que entregou a Deus os seus pecados e com um coração arrependido se achegou a Deus nesta oração, eu vos anuncio o perdão dos teus pecados. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
luz que a terra e céu fizeste, treva e fulgor. Tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá, Senhor, que descansando nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente te obedecer. Ó Senhor, no novo dia ao teu povo então envia tua santa companhia que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vinda a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz. Convido a cada um a nos achegarmos à leitura do Salmo de número 119, versículo 153 a 160. Assim diz o salmista na sua oração: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti o desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O texto do Santo Evangelho, a leitura de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao capítulo 10, versículos 8. Aqui eu chamo a atenção o olhar compassivo, de compaixão de Jesus ao ver as multidões doentes, com suas necessidades, aflitas e exaustas. E aí Jesus convida os discípulos para levarem boa nova, expulsarem os demônios, levarem paz, perdão dos pecados, curar os doentes, que nós possamos nos achegar a este Jesus nesta leitura. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a cada um de vocês, em conjunto, confessarmos a fé, utilizando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bom pastor, os nossos lares guardem tua comunhão, neles edifica altares com diária devoção. Mantém pais e filhos na fé bem unidos, lembrando os que foram por ti redimidos, que nunca lhes falte o celeste maná. Ó Cristo, a palavra da vida lhes dá. Nossos cultos abençoa, conservando a pregação do Evangelho que perdoa toda nossa transgressão. Que os pais com seus filhos te rendam no templo, seu culto sincero que seja um exemplo de grande fervor e leal submissão, e a ti se consagrem no seu coração. Nossa vida aqui no mundo seja abençoada em ti, e haja em nós o amor profundo aos que estão sem Deus aqui. Que os pais com seus filhos, fiéis à verdade, unidos em ti, lutem contra a maldade. Que deem testemunho do teu grande amor, que o mundo salvou para o eterno fulgor.
Percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Estas são as palavras de Jesus do evangelho, mas não foi nem a primeira e nem a última vez que Jesus, ao olhando as multidões, disse estas palavras. Quando Jesus havia se retirado com os discípulos para descansarem num lugar à parte, eles tomaram um barco e foram sozinhos para uma região deserta. As multidões, vendo que Jesus estava naquele barco, aquelas multidões foram caminhando à beira da praia, e quando Jesus chegou ao lugar de descanso, ele viu todas aquelas multidões, e o texto diz assim: ao desembarcarem, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando Jesus, pela segunda vez, multiplicou pães e peixes, ao olhar as multidões que caminhavam e percorriam os caminhos juntamente com ele, Jesus vai dizer estas mesmas palavras. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Vocês viram o olhar de Jesus quando ele via as multidões? Jesus vê nas multidões. Elas estavam cansadas, aflitas, exaustas. Aquelas multidões eram pessoas desorientadas, que não sabiam para onde ir, não tinham ninguém por elas, como ovelhas que não têm pastor. A humanidade está cansada, está aflita, cheias de preocupações. Se olharmos para as nossas autoridades, estamos como ovelhas que não têm pastor. Na linguagem de hoje, o verso 36 diz assim: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas que não têm pastor. Abandonados, no caso, pelas autoridades daquela época, como ovelhas que não têm ninguém para defendê-las ou ninguém por elas. Olhem as multidões, vejam as passeatas, as pessoas que saem para a rua, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo, aflitos, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Num mesmo ônibus, vejo uma senhora segurando uma sacola cheia de remédios, indo para uma das suas consultas. E ela diz: meu Deus, o que o oncologista me dirá desta vez? Um adolescente com a cabeça escorada, com os olhos fechados, pensava: a vida sem pai e sem mãe é muito difícil. Um senhor de meia idade, olhando através da janela, segurando numa das mãos um jornal na página dos classificados, todo riscado, dizia: eu preciso voltar para casa com um emprego. No fundo deste ônibus, uma senhora vinha chorando, com os olhos vermelhos, toda de preto, dizendo: o que será de mim, Senhor, sem ela? Ainda no mesmo ônibus, uma outra senhora que havia sido furtada,
haviam roubado a sua bolsa, a sua bicicleta, havia pego dinheiro emprestado com os vizinhos para ir ao trabalho, que dizia: Senhor, me ajude. O mundo está cheio de pessoas exaustas e aflitas, de pessoas sem saúde, de pessoas sem emprego, de filhos que não têm paz, de pessoas de luto, de pessoas que estão sem pastor. Podemos até dizer as palavras daquele americano, George Floyd, como se os nossos problemas, os males do mundo estivessem em cima de nós, nos sufocando, e as multidões dizendo: eu não consigo respirar. Eu lembro que quando Jesus encontrou diversas pessoas aflitas e exaustas, doentes com fome, Jesus olhava com compaixão. Os cegos de Jericó, que saíram ao seu encontro, ele os curou. Movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, logo viram e eles o seguiram. Quando Jesus se encontrou com um leproso, o texto bíblico nos diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Quando Jesus encontrou uma viúva chamada viúva de Naim, no dia em que ela saía com o esquife, o corpo de seu filho, em direção ao cemitério, o texto bíblico diz que Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando perto, tocou o esquife e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E Jesus entregou aquele filho àquela mãe. Teve Jesus compaixão quando viu Maria e Marta e outros que lamentavam a morte de Lázaro. Jesus agitou-se no espírito, Jesus comoveu-se e Jesus chorou. Todas essas pessoas a quem Jesus viu, todas essas pessoas doentes, enlutadas, que passavam fome e tinham necessidade, todas essas pessoas que tiveram a graça de se aproximar de Jesus em suas vidas, que estavam aflitas e exaustas, foram ajudadas e foram salvas por Jesus. Notem, as coisas que causavam aflições àquelas multidões, ou que deixavam a vida delas exaustas, eram doenças, a morte, a fome. Se sentiam abandonadas pelos seus governantes. Muitos hoje estão como aquelas multidões. Ainda bem que o olhar de Jesus pela humanidade ainda é o mesmo. Jesus nos olha com compaixão. Esta palavra aflição, ela pode ser angústia, aperto, sofrimento, desespero, mágoa, tristeza, preocupação, receio, inquietação, dificuldade. Se você olhar para as multidões, se você ouvir as multidões, se você ver as pessoas, você pode ver as aflições. Preste atenção nas pessoas. Existem pessoas perto de mim e perto de você que estão aflitas e exaustas e que precisam de Jesus em suas vidas, que precisam do Salvador. Os discípulos de Jesus não viam as multidões com compaixão. Certa vez eles se encontraram com uma mulher cananeia que gritava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, manda ela embora, ela vem gritando atrás de nós. Quando os discípulos de Jesus estavam no Monte da Transfiguração, aqueles 3 que estavam lá falaram: bom é nós estarmos aqui. Até que aqueles homens aprenderam, com o passar dos anos, a olharem as multidões com compaixão.
olhem com compaixão ao seu semelhante, olhe com amor, anuncie às multidões exaustas e aflitas boas notícias. Que Deus nos ajude a termos compaixão. Aos aflitos e exaustos, aquele pai desempregado que saiu em busca de um emprego, segurando os classificados, aquela senhora que havia perdido a sua mãe, aquela outra que estava indo com câncer em mais uma de suas consultas, aquele jovem que nunca conheceu o seu pai e a sua mãe, aquela mulher que havia sido roubada, a todos aqueles que estavam aflitos e que se sentem abandonados, que estão exaustos, saibam, Jesus está do seu lado, te olhando com compaixão, não apenas olhando, mas agindo. Nem que para que a tua salvação Ele tenha que dar a sua própria vida, e Ele dará, ou melhor, Jesus deu a sua vida para a tua salvação. A compaixão de Jesus pelas multidões, pelo ser humano, o levou à cruz, os braços abertos. Jesus, depois de ver aquelas multidões perdidas, exaustas e aflitas, doentes, com fome, enlutadas, Jesus chamou os seus discípulos e pediu que levassem boas novas, curassem os doentes, expulsassem os demônios, perdoassem os pecadores, ressuscitassem os mortos. É como se Jesus olhasse para as multidões nos dias de hoje, a humanidade com os seus sofrimentos, com os seus medos, com suas doenças, com as famílias enlutadas, com as crianças abandonadas, como ovelhas sem pastor por elas. E aí Jesus, em vez de chamar aqueles 12, Jesus olha para mim e para você e nos chama e nos envia. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações, que possamos consolar as multidões aflitas e exaustas, que possamos levar o Jesus que salva, a boa notícia a estas multidões que saem pelas ruas, clamando pelo Salvador. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires em mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Convida-nos a chegarmos a Jesus, nós que fazemos parte da grande multidão, que Jesus nos olhe com o seu olhar de compaixão e que possamos entregar nossas aflições e aquilo que tem nos deixado exaustos, para que Jesus nos socorra. Amado Deus, o Senhor que tudo criastes, o Senhor que tem nos preservado com a vida, que tem nos dado tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar, o alimento, as roupas, cuidado de nossas famílias, nos dado talentos e dons que usamos em nosso trabalho, para a ajuda do nosso próximo, também para te servir. Te entregamos nossos corações em gratidão, por toda a tua bondade, pela tua misericórdia, por tua compaixão, por tantas vezes que tem nos curado, que tem expulsado o maligno
que tem nos levantado de enfermidades, nos dado o sustento, o pão nosso de cada dia. Assim também, lhe damos graças pelos dias que estamos aqui passando. Mesmo neste vale da sombra da morte, mesmo nesse momento de escuridão de toda a humanidade, podemos ver luz através de Teu Filho, através de Jesus Cristo, que é lâmpada para os nossos pés neste momento. Permita que possamos dividir estas boas novas, este Evangelho, com todos aqueles que estão aflitos, exaustos, com todos aqueles que estão como ovelhas que não têm pastor. Que o Senhor nos conduza a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Que o Senhor nos guie, e quando não pudermos caminhar por nossas próprias forças, que o Senhor nos tome pelos seus próprios braços e com estas mãos nos conduza para que não venhamos a ficar parados ou deixados para trás. Também te trazemos nessa oração as nossas aflições, aquilo que tem nos deixado exaustos em nosso viver. A esta pandemia, a esta doença que tem assolado a tantas famílias, trazido medo à humanidade, onde todos os povos se achegam a Ti, através de orações, lhe rogando a Tua compaixão, que dê sabedoria a médicos, cientistas, para que tão logo possamos ter esta cura, esta boa notícia tão desejada ao ser humano. Ajuda-nos, ó Senhor, socorra-nos sobre esta enfermidade. Aqueles que estão passando necessidade através do seu próprio sustento, talvez perdendo o emprego ou vendo a sua renda diminuir. Ó Senhor, multiplique o pão, o peixe, o alimento nosso, para que possamos dividir com aqueles que hoje têm necessidade. Permita que nós possamos ter olhos compassivos para com o nosso próximo e o nosso semelhante. E aqui, de maneira muito especial, nos lembramos da Secretaria de Ação Social de nosso município, de Ji-Paraná, que tem demonstrado esta compaixão, quer pelos usuários de drogas, por aqueles que passam as noites ao relento, levando alimento, levando carinho, aquecendo-os, não apenas com edredons ou roupas, mas também com o calor humano. Proteja a cada um destes servidores, ajude-os, permita que tenham sempre a coragem, mas também o amor, a dedicação por esta obra de amar ao seu próximo, de maneira tão especial a estas pessoas que estão muitas vezes à margem de suas famílias e também de nossa sociedade. Assim também nos lembramos da Dona Vilma, a esta serva da qual eu pastoreei em São José do Rio Claro, que tem entes queridos aqui entre nós, que se lembraram dela neste momento de aflição. Que o Senhor, que és o médico dos médicos, que o Senhor alivie a sua dor, coloque pessoas que possam conduzi-la neste momento, fazendo com que possa recuperar ao seu corpo. Mas também lhe rogamos pelo cuidado de sua alma, que ela possa ver que a brevidade desta vida é para todos nós, que a esperança dela seja sempre eterna. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ouve a nossa oração. Amém. Convido também a nos achegarmos diante de Deus através da oração que Jesus nos ensinou, que nossos pais também nos ensinaram. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que pôde sentir o olhar de Jesus, que foi curado, os seus pecados, ou que tiveram os seus males expulsos de suas vidas, através da leitura, através dos cânticos, das orações, que possam receber a bênção, e que possam ser bênção, que possam olhar com compaixão para as multidões que ainda clamam em suas aflições. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Amém. Por amor do mediador, que a teu lado se assentou, ouve, ó Deus, o pecador, na oração que lhe ensinou. Nosso Pai que estás nos céus, suplicamos com fervor, que o bendito nome teu seja honrado com amor. Venha, ó Deus, teu reino a nós, faze a igreja aqui crescer. Ouça o mundo a tua voz, para ti se converter. Ó bendito e santo Deus, tua vontade vem fazer, nesta terra qual nos céus. És gracioso em teu querer. Dá-nos hoje nosso pão, casa, lar e o que vestir, paz, saúde e nutrição, sem cuidados do porvir. Vem a culpa perdoar e fazer-nos compreender que devemos desculpar quando o irmão nos ofender. Não nos deixe sobrevir a enganosa tentação, antes vem nos assistir e livrar da perdição. Pois o reino é teu, Senhor, o poder é teu também, e da glória és detentor, sempre assim será.